a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Alô, ouvinte, aqui vai a minha calorosa saudação. Gratos pela sua sintonia. O assunto desta mensagem é como uma criança. Como uma criança foi a expressão de Jesus Cristo ao falar aos seus discípulos que estavam a debater entre si quem é o maior no reino dos céus. Esse diálogo de Jesus com seus discípulos encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versos 1 a 5, que diz: Chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, qualquer que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18. Gravei há bem pouco tempo uma mensagem intitulada Não sejais como meninos no entendimento. Essa foi a recomendação de apóstolo Paulo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 14, versos 20. E agora em Mateus capítulo 18, Jesus disse aos discípulos e diz a nós que para entrarmos no céu precisamos de nos tornar como criança. Ele diz: em verdade eu vos digo que, se não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meu ouvinte, nesta declaração de Jesus Cristo, há 2 pontos dignos de nota. O primeiro é o tom radical da voz de Jesus, quando diz: de modo algum entrareis no reino de Deus. É um tom perentório, determinante, decisivo. Trata de condição essencial, única e permanente. Sem o cumprimento dessa condição, isto é, tornar-se como criança, não no entendimento, mas na humildade, não há como entrar no reino dos céus. O segundo ponto digno de nota é o símile, isto é, o fazer-se como criança, ou parecido como uma criança. Não criança idêntica, mas semelhante à criança. Sim, o discípulo de Cristo que pretende entrar no reino dos céus tem que ser como criança, não no sentido físico e mental, mas criança em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, criança na humildade. Humildade de uma criança que não procura aparecer e que no meio de muita gente desconhecida, ela esconde-se atrás de sua mãe. Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, disse Jesus. Sim, meu ouvinte, só podemos ser redimidos pela graça e misericórdia de Deus se humildemente reconhecermos que somos pecadores arrependidos e buscamos o perdão de Deus, a salvação por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho para o céu, a verdade e a vida.
Ninguém se salva por merecimentos ou por ser bom. Salvação é favor divino e dom de Deus. A porta do céu é tão estreita que nos obriga a sermos humildes como criança, a espremer-nos se quisermos passar por ela. A porta do céu é tão estreita que obriga-nos a espremer-nos da peçonha do pecado, a espremer-nos de nossas pretensões, de nossas vaidades, de nossas grandezas, a esvaziar-nos de nosso orgulho. Pela porta do céu pode passar ladrões e santos, desde que todos tenham um espírito desarmado de arrogância e revestidos por Deus com espírito de humildade como uma criança. Jesus Cristo é o protótipo de humildade. Ele humilhou-se, esvaziou-se de sua glória, esvaziou-se do culto dos anjos, para vir até junto de nós e ser crucificado em nosso lugar e fazer-se como criança em humildade. Outro atributo de uma criança que merece nota é a confiança. A criança confia nas outras crianças e nos adultos, o que até certo ponto pode ser um perigo. É essa confiança que Deus exige de nós. A criança, na sua ingenuidade, é capaz de dar a mão a um desconhecido que a conduza para onde não deve. Mas, se pensarmos na confiança como conduta e não como ingenuidade, é assim que o bom discípulo deve seguir a Jesus Cristo, deve seguir ao seu mestre. Confiança irrestrita e incondicional, porque Jesus Cristo, o mestre dos mestres, jamais enganaria o seu discípulo, os seus seguidores, jamais desapontaria os que o confiam de todo o coração. Confiança em Jesus Cristo, sobretudo nas horas difíceis, quando tudo parece ir contra nós, quando tudo parece vir abaixo. Conta-se que certo dia, um pai estava a atravessar uma grande avenida com muito movimento de carros. Seu filho de 4 anos estava do seu lado direito segurando a mão do pai. No meio da avenida, enquanto o pai prestava atenção ao movimento de carros, o filho gritou para o pai: "Papai, papai, olha para aqueles prédios tão altos e veja como as janelas são iluminadas." No meio do trânsito perigoso, o filho confiava na proteção do pai, que o segurava com a mão direita e atravessou são e salvo a avenida perigosa. Assim é com Deus, nosso Pai eterno. E Jesus disse: se a vossa confiança em Deus Pai não se tornar como de uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o terceiro atributo de uma criança que merece a nossa atenção é o de aceitar as coisas como são. A criança aceita as coisas sem mistificá-las. Por exemplo, ela vê uma flor com olhos de um poeta, achando-a bonita ou feia. Para a criança, o que é bonito e o que é feio. Nada de simulações. E quando acha uma flor bonita, deseja levá-la para a mãe, porque mãe para ela é coisa mais linda do mundo, que merece ser amada e presenteada com coisas mais lindas do mundo. Jesus disse: se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus.
Meu ouvinte, precisamos ser humildes, esvaziar-nos do orgulho próprio, porque quando a pessoa está cheia de si mesma, vaidosa, orgulhosa, petulante, que pensa que não precisa de Deus, essa pessoa não pode ser cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito Santo de Deus, não tem Deus, não conhece a Deus. Pois o Espírito Santo é o selo, é o penhor de nossa salvação e garantia de sermos propriedades de Deus e não de Satanás. Que Deus nos ajude a sermos como criança na humildade, na confiança e na receptividade da graça salvadora de Jesus Cristo. Ao sermos como crianças, humildes e responsáveis diante de Deus, podemos passar pela genuína experiência de salvação e de vida eterna com Cristo nos céus. Pense nisso e fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas com Isaac Silvano. RTM, a Rádio de Portugal.